Então a gente tem que entender que a gente tem a saúde mental também como uma forma de dever agir, um dever ser. E aí qual que é o problema? Isso existe, e aí começa a ter uma série de pessoas que vão falar que doença mental é inventada. Claro que é inventado, né? Vamos supor, a gente está catalogando, a gente tá catalogando coisas que a gente vê. Então, TDAH, autismo. É claro que em termos, a princípio, é inventado no sentido de que, cara, a gente tá vendo essas variabilidades aí, tá tentando classificar, tá tentando identificar o que é isso. Agora, a gente falar, ao mesmo tempo, a gente falar que isso é só invenção e que não tem função nenhuma, mas ignorar que a gente está vivendo uma sociedade que quer tornar a gente mais longevo para aguentar mais e mais tomar porrada, é isso. É isso. A indústria farmacêutica é isso. É a gente faz duas coisas. Primeiro, é a gente aprender que, na verdade, a gente tem que aguentar. Cara, frequentemente, é uma coisa muito triste, eu sou terapeuta, eu recebo mensagem do cara que tem uma vida que não merece ser vivida. E ele quer terapia pra aguentar. E eu acho muito triste fazer terapia pra aguentar. Cara, eu tava conversando isso com o meu psiquiatra, né? Porque ele falando assim, cara, uma das coisas que mais me entristece como psiquiatra é que boa parte da nossa função hoje não é uma função verdadeiramente terapêutica. É a função de servir ao capitalismo e dar funcionalidade. Exatamente. O que você busca, né, muitas vezes pela via medicamentosa? É curar esse indivíduo, fazer com que esse indivíduo tenha uma vida plena, feliz e tal. Não, é deixar ele num ponto em que ele produza, que ele seja funcional, né? Então muitas vezes você vê o cara trabalha pra caralho, aí ele tem um burnout, aí ele tá mal, e aí ele procura o psiquiatra pra quê? Pra ele poder voltar a trabalhar, porque ele não pode perder o emprego, se ele perder o emprego ele não come. Então ele não tá buscando de fato resolver aquele problema, de estar bem, de estar não sei o quê. Não, ele precisa de estar funcional. Não, e tem gente que vai ter as chamadas dores funcionais, que são dores não estruturais. Ou seja, se você fizer uma avaliação lá, não vai ver nada quebrado, nenhuma articulação, nem nada disso. E quando você vê essas dores funcionais, frequentemente elas surgem no contexto de trabalho, o cara entra de férias, some a dor. E é claro, né, cortisol, adrenalina, preocupação, acaba potencializando isso. Não, e isso é uma coisa que acontece sempre, cara. O Frantz Fanon, que é um psiquiatra martinicano, depois radicado na Argélia, né? Eu tô falando em inglês aqui. Meu Deus do céu! Eu falei Algéria. Eu quero ver o momento que vai ter o ato falho em russo. Ele tem um texto, cara, de 1953, 52 ou 50, agora eu não lembro direito, que chama O Síndrome Norte-Africano. Que ele vai falar exatamente desse tipo de dor funcional que o norte-africano sentiu o tempo todo. Por quê? Por causa do colonialismo. Me dói. Aonde? Aqui. E aí, conversando com o cara, que dor que é essa? Aí o cara começava a reclamar da vida. Eu não consigo falar minha língua fora de casa, eu não posso ter meus costumes, eu não posso ter não sei o quê, eu não posso ter não sei o quê. Não, é terrível. Não, e o pior que eu acho desse negócio é que o povo vem com um papinho de saúde mental hoje, de como se tivesse uma conscientização. E o que existe é uma conscientização medicamentosa. Uhum. Não existe conscientização de psicoterapia, de desenvolvimento de competência. É uma coisa que eu falo sempre. Para que serve o diagnóstico? Tem duas funções só. São duas funções importantes, mas tem só. Primeiro, aliviar a culpa e promover entendimento. Então, o cara, sei lá, é autista, TDAH, ele tem esse diagnóstico, vai favorecer o cara a lidar melhor com isso. Agora, o segundo, que eu acho que é o mais importante, é desenvolver competência. Então, por exemplo, no momento em que eu, por exemplo, reconheço as minhas dificuldades, TDAH. Então, a atividade física para mim é mais importante que para a média das pessoas. Questão de rotina é mais importante que a média das pessoas. Ou seja, a gente tem que usar o diagnóstico
pra desenvolver competência. Não, e o outra terceiro, coisa, que eu não ele coloquei... te permite também parar de tratar a consequência e tratar a causa. Porque muitas vezes você Exatamente. começa a tratar Exatamente. consequência, porque você não sabe a causa. Exatamente. Né? Porque é muito fácil, por exemplo, a gente pensar no exemplo da diabetes mesmo, que eu tinha falado lá atrás. Porra, o cara tá com um machucado no pé, e aí ele trata o machucado no pé. Aí aparece outro machucado no pé, ele trata outro machucado no pé. Ele não faz o exame de sangue nunca, ele não vai saber nunca que ele tem diabetes, vai tratar a consequência a vida inteira. Exatamente, até perder a perna. Até perder a perna. Não, né? e o grande ponto que eu vejo nessa questão é que tem talvez uma terceira importância que é medicamentosa. Tá, o cara tomar um medicamento pro corpo se organizar pra ele poder desenvolver competência. Mas não é a medicamentalização da vida, né? Não é. Pois é, esse negócio da medicamentalização da vida, cara, é uma coisa muito absurda. Cara, quase todos os meus amigos, tem gente aqui assistindo, estão vivendo as custas de remédio psiquiátrico achando que isso é normal. Cara, não é normal. Não. Não é normal. A gente... E o pior é o seguinte, tem uma questão cultural que eu já fui contra a homeopatia, hoje sou a favor de homeopatia. Sou a favor, imagina saindo de contexto. Sai aí, né? Faz o corte, né? O Berto é a favor da homeopatia. O que acontece, cara? O cara tá querendo dormir melhor. Vai no médico. Querendo... Gritando pelo placebo. Exato. Na verdade, ele tá gritando pra ter um remédio. Sim, então ele sim. tá querendo um remédio pra uma receita. Então, em vez de dar um remédio pra dormir, cara, e esses Que remédios são pra dormir viciantes são para um viciantes caralho. demais. São terríveis, assim. São terríveis. Em vez de dar um Pats da vida, pô, vai dar um floral. Eu já acho que em termos de contenção de dano, tá, o cara quer fazer o placebo dele, dá o placebo. Cara, já teve médico falando comigo, Alberto, eu sei que é placebo. Mas o cara, se eu não der pra ele uma receita, ele vai achar que foi mal atendido. Sim. Então tem que receber. Ó, dica pros médicos, manda manipular melatonina. Exatamente. O nome é ótimo, melatonina. Não, e detalhe, melatonina. Bom se tomar melatonina. Olha só, eu sei que alguns de vocês tomam. A gente não tem evidência de que a melatonina que é vendida comercialmente ajuda na hora de dormir. A gente não tem evidência nenhuma disso. Só que o capitalismo não importa tanto com isso, não. Entendeu? Que tá vendendo.